Oiê! Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois o pessoal vai assistir, não sei que horário que vocês vão assistir. Então já fica o bom dia, boa tarde, boa noite. Vou tentar abrir essa água aqui. Tudo em paz, amor. Tudo caminhando. Não sei pra onde, mas caminhando. Eu abri a janela e tava frio, aí eu fui lá e me agasalhei. Aí agora eu fechei, me agasalhei e encostei, aí agora eu tô sentindo calor. Aí fica assim. Esperar mais um pouquinho, dar uns 3 minutinhos pro pessoal entrar, que a gente já começa, que tem muita coisa para falar hoje. E aí haja organismo, né? Pra gente aguentar isso, porque a gente vai, o corpo vai sentindo. Vai sentindo mesmo. E agora a gente não pode nem espirrar mais, né? Se espirrar já. A gente já é convidado a sair do recinto. Então tem que ver como é que faz. Tem que ver o que faz. Mas esquentou aqui. Já já vou abrir essa janela e eu sinto frio de novo. Aí fica assim. Aguardando o Misael entrar, professor Misael. Bom, enquanto o professor Misael entra, enquanto o restante do pessoal entra, só retomar o nosso assunto um pouquinho, né? Na semana passada nós falamos um pouco a respeito, começamos a falar, né? Da importância. Pronto, Missa tá aí, falta ele entrar. O professor Misael tá aí. Gente, é Felipe? Ô Felipe, quanto tempo! A gente vai achando o pessoal aqui, pessoal que a gente fica morrendo de saudade. Então, nós falamos um pouquinho, né, a respeito da relação que tem da Boa Misa, noite! professor Misael, chamaram minha atenção, falaram assim, ai professora, chama ele de professor Misael, ele é tão importante. Eu falei, eu sei que Nossa, é que eu abro, quem ontem falou isso pra você? Meu eu Deus! perturbo o Fala professor pra Misael o ela. dia inteiro, assim, ei, Não, professor Misael. fala pra essa pessoa que te falou isso. Falou assim: ele é ser humano igualzinho a qualquer um aqui. Não tem essa frescura com a Ah, gente, não. E sem problemas. mais ou menos. E aí, como é que Não é passou a bem semana, Bob? assim. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz, Graças a tudo Deus, que certinho. bom. Tava dando um oi para Felipe, Felipe, um ex-aluno querido demais, sumiu, agora tá aparecendo. É O povo gostoso tá ver isso, aparecendo né? nessa live do Misa. Você tem que ficar aqui sempre pro povo aparecer. Então, professor Misael Rabelo, eu estava falando Ah, meu que Deus na do céu, semana pronto. passada nós começamos a conversar um pouquinho a respeito da visão da medicina chinesa, né, na sexualidade humana. E aí vale a pena a gente sempre retomar um pouquinho, eu acho, né, falar que sexualidade humana ainda é um tabu muito forte, mas quando a gente fala de sexualidade humana, a gente fala de uma
de uma área, né, que tem um cuidado muito especial, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Quando a gente vai ver os conceitos, né, tudo que vem falando a respeito, fala a respeito de uma forma muito bonita, muito respeitosa, muito Sim. romântica até, né, por que não? É muito diferente do que a gente tem visto muitas vezes, muito relacionada a uma desvalorização, né, uma banalidade, e não é nada disso, né? Ainda mais à luz da medicina chinesa, aí é que tem mesmo todo um encanto por trás disso. Então, semana passada a gente começou a falar um pouquinho, né? O professor Misael começou a falar um pouco, e hoje nós vamos retomar abordando o que a medicina tradicional chinesa pode fazer para auxiliar o indivíduo a ter mais benefícios, digamos assim, né, das suas relações sexuais, das suas relações afetivas. Professor Misael, manda ver. Ô, professora Monique, vamos lá. O pessoal já está até comentando aqui, já até te falar uma coisinha. O pessoal do Saúde Cursos aqui tinha organizado uma enquete e pedindo perguntas, assim, sabe? Dúvidas que as pessoas teriam sobre isso para que a gente pudesse colocar agora. E, nossa, mas choveu. Acho que a gente deve ter tido aí talvez umas 300 pessoas, assim, já, sabe, que comentaram, que fizeram perguntas, então foi bem rico até, sabe? E de diversas ordens. Então, o que eu achei até mais interessante é pegar aqui algumas problemáticas mais comuns que as pessoas colocaram, né, na enquete, e vou tentar responder essas perguntas aqui, inclusive dando alguns macetes, algumas dicas de como que a gente conseguiria resolver essas questões simples, para falar a verdade, isso pela perspectiva da medicina tradicional chinesa, às vezes com alguns artifícios mínimos, que são, sabe, pontinhos, massagens em determinadas regiões da mão, do pé, da cabeça e tudo mais, que sofrem disparos extremamente importantes. A primeira pergunta que me fizeram, que geralmente é a primeira pergunta em um curso de pós-graduação, um curso de extensão na área de acupuntura ou medicina chinesa, é perguntar, vem cá, medicina chinesa tem esse negócio todo de energia e o que é esse meridiano de energia? É uma energia que passa, aquela coisa? Não é nada disso. Sabe, a primeira coisa que eu queria desmistificar porque assim, não é que não existe, é uma linguagem, tá? Há 6 mil anos atrás, antes de Cristo, eles não colocaram um nome sistema neurológico, obviamente que não. Então, enquanto a gente tem, por exemplo, o meridiano do pulmão, a gente teria o nervo radial braquial, o nervo braquial lateral, o nervo radial, o nervo da primeira falange cárpica, e assim vai. Ou seja, a junção de vários nervos dar-se-á a origem de um meridiano de energia. E em qualquer ponto, qualquer estímulo que você der em cima desse nervo, você consegue uma resposta em determinado órgão ou víscera. Depois dessa resposta primária, você tem uma resposta secundária, que é resposta fisiológica, por exemplo, de dor, ou de cosquinha, ou de afago, alguma coisa nesse sentido. Então, todos os macetes que eu vou ensinar agora não é nada mais, nada menos do que o que a senhora tinha exposto na primeira live que a gente participou, dizendo que existem milhões de estímulos neurais, né, no nosso corpo, e esses estímulos é que fazem o disparo, a somatória dos mesmos, é que vão fazer o disparo para os estímulos sexuais. Então, basicamente, quando a gente está falando de sexo ou sexualidade, não é nada mais, nada menos do que a gente hiperestimulando ou hipoestimulando algumas vias neurais, dando um feedback positivo ou negativo para o sistema nervoso central. Consequentemente, você vai ter uma resposta positiva ou negativa de cada um deles. Então, minimamente, assim, de forma bem crua, bem rápida, assim, bem disparada, é assim que a acupuntura funciona. Basicamente, a gente estimula ou desestimula alguns nervos mais calibrosos do corpo, que antigamente, na medicina cheia, a gente chamava de meridiano de energia.
para a nossa medicina, a gente já consegue, através de... Isso já tem alguns periódicos, já tem manuscritos importantes, em revistas importantes, mostrando isso, que esses 3 nervos que eu falei, nervo braquial lateral, nervo radial, nervo da primeira falange capital, todos eles estimulam primariamente o sistema pulmonar. Seja diafragma, seja os intercostais, seja abdômen, reto abdominal, oblíquo e tudo mais. Não é que eles vão fazer a contração, é estimular a área do cérebro que tem convergência direta com ele. Ou seja, respondendo a pergunta, uma das grandes perguntas, né, que o pessoal fez na enquete, como é que a acupuntura funcionaria em relação a sexo ou sexualidade? Elencando aqui o que a professora Monique explicou no primeira livezinha, são vários estímulos neurais do sistema nervoso central. Esses estímulos eles podem ser incentivados ou bloqueados ou retardados de alguma forma. E o que a gente faz na medicina tradicional chinesa é bloquear ou estimular esse sistema nervoso periférico, causando artifícios no sistema nervoso central. Consequentemente, você vai ter uma resposta. Pode ser um estímulo ou um hipoestímulo. Aí você fala, então estou entendendo. Então significa dizer que, se eu quiser, então, que a pessoa tenha uma estimulação clitoriana maior ou menor, bastaria, então, estimular uma região determinada do corpo? É exatamente isso que eu estou falando. Se você simplesmente estimular, por exemplo, a região clitoriana ou a região do frênulo peniano, o estímulo ele é um só, ele vai para o sistema nervoso central. Mas se esse estímulo ele estiver bloqueado ou letárgico, ou esse sistema neurológico estiver com déficit de impulsionamento, você não vai ter a resposta do sistema nervoso central. Então, basicamente, seria assim: você estimula o frênulo peniano, da glândula peniana, esse estímulo ele vai subir para o sistema nervoso central, só que ele sobe muito lento, ou hipofuncional. Então o cérebro vai receber a informação do tipo, olha, acho que ele, desculpa assim a terminologia, eu acho que ele coçou a região. É isso. Uma coceira não significa dizer que precisa como é que eu posso dizer, como é que fala? Vascularização, tá? Então simplesmente o cérebro reage dessa forma. É um hipoestímulo. E tem alguém ali mexendo, manipulando, sabe, fazendo vários artifícios e artimanhas no frênulo peniano e a pessoa está com impotência. Nesse caso, é uma impotência neurofuncional. Porque o sistema neural está fraco. O estímulo, por mais forte que você faça na região, o sistema nervoso central não recebe essa resposta. E aí, vamos lá. Começando com algumas dicas importantes. Pegando esse gancho que eu falei agora, para uma das perguntas que fizeram. Impotência. Olha, sobre impotência, a gente tem um leque de opções de impotência, tá? São um leque de opções. Pode ser neural, pode ser vascular, pode ser psicológica, enfim, tem um leque infinito de opções. Porém, independente da quantidade de opções que eu tenha, eu preciso de uma função peniana, que é a vascularização. Tem que fazer a vascularização do corpo cavernoso, do corpo esponjoso, da glândula peniana, para tudo acontecer. Se isso não acontecer, por mais estimulado, por mais excitado mentalmente que o homem esteja, ele não tem aquilo que é necessário para que tenha a cópula propriamente dita. Então, dica, para que você tenha cópula, para que você tenha vascularização peniana, você vai estimular 3 pontinhos. E aí você vai ter um hiperestímulo. Então, lembrando, esses 3 pontinhos que eu vou explicar agora para vocês, eles vão servir para pessoas que estão estimuladas, que estão com vontade, que estão querendo, mas para o sexo masculino não existe a vascularização, ok? A impressão que ele tem é que ele está com muita vontade e ele dá aquela sensação de eu acho que eu não estou tendo vascularização, não tá ficando ereto porque eu estou nervoso. Às vezes não. Às vezes o problema ele é essencialmente vascular, tá? O sistema da pélvico não está agindo fisiologicamente a partir dos estímulos neurais. Então você tem que abrir as comportas para isso acontecer, tá? Os primeiros 2 pontinhos... Oi? Professor Misael, agora eu tenho que policiar. Sim.
Falando fisiologicamente, trazendo fisiologicamente para aquela fase o ciclo da resposta sexual, é como se Isso. ele conseguisse a primeira etapa da excitação, mas ele não consegue, né, por algum motivo, passar Perfeito. adiante. Seria isso? Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Às vezes até tem, mas fica muito fraco a ponto do estímulo que ele está tendo. É exatamente esse o raciocínio. Tá? É bem essa a sacada mesmo. E aí, como é que você faz? Simplesmente para abrir as comportas. Isso funciona tanto para quem está estimulado, quanto para quem está hipoestimulado. Tá? Então, quer dizer, a pessoa está cansada, ou está fraca, fez muito exercício físico, ou trabalhou muito, e às vezes o parceiro ou a parceira quer que tenha ali uma ereção para ter a relação propriamente dita. Pronto, você consegue, mesmo com hipoestímulo mental ou físico, você consegue uma potência vascular bem importante, tá? Então, onde que fica esses dois pontinhos? Seguindo ali a base peniana, né, vamos seguir aqui. Bolso escrotal, corpo peniano, tá? Então tá aqui, corpo peniano, tá? Bem na lateral direita e lateral esquerda, vocês vão apertar, são dois pontinhos extras, tá? Não é dentro de meridiano de energia, são pontos extras. Você vai pressionar esses dois pontinhos aqui. Porém, se você pressionar e ficar pressionado, você vai ter um hipoestímulo neural. O que significa dizer que se você quiser aumentar a sua resposta do frênulo peniano, você está diminuindo, então você não vai ter vascularização. Aí você fala, tá, então eu tenho que apertar ou não tenho que apertar? Tem que apertar. Só que a forma como se aperta é que é o segredo, tá? Bem na base peniana, tanto direita quanto esquerda, você vai fazer estímulo intermitente lateral. Direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Dando ali mais ou menos 1 segundo para cada pressão de cada lado, tá? E você vai percebendo que a impressão que vai dar, quando você vai fazendo esse estímulo, é como se você tivesse, parece brincadeira, mas é como se você tivesse assim, enchendo um pneu de uma bicicleta, um pneu de um carro, sabe? Que você vai bombando e ele vai enchendo, bombando e ele vai enchendo. Claro que ele não vai vascularizar, assim, muito rápido. Você vasculariza, assim, em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio, talvez 2 minutos, você tem uma vascularização suficiente para conseguir uma penetração importante, tá? Então, ali, então, de mais ou menos 2 minutos fazendo esse estímulozinho aqui, não, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, fazendo uma pressão importante, tá? O que é uma pressão importante? Sentindo como se você tivesse querendo tocar a bexiga, sabe? A impressão que você vai ter parece que tem alguém querendo entrar assim, sabe? Como se estivessem colocando alguma coisa dentro de você, tá? Essa é a sensação que geralmente os pacientes têm quando a gente vai fazer o teste dentro de consultório, tá? E em coisa de 2 minutos, no máximo, você já tem uma ereção. Porém, essa ereção, ela é momentânea, foi só por bombeamento. Lógico que as comportas que foram abertas pelo estímulo, elas tendem a se fechar se não permanecer o estímulo. Então, para que você tenha a permanência desse estímulo, você vai apertar um outro pontinho de forma contínua, que fica 4 dedinhos abaixo do seu umbigo, tá? Então, você vai pegar o seu dedinho, pegar aqui, vamos supor, aqui está o seu umbigo. Aqui é o umbiguinho, tá? 4 dedinhos abaixo do umbigo, 4 dedinhos abaixo, eu vou pressionar esse pontinho bem aqui na barriga, certo? 4 dedinhos abaixo do umbigo. Esse ponto se encontra fácil na internet, tá? Ele é chamado de vasoconcepção número 6. Vasoconcepção número 6. Vasoconcepção tem tudo a ver com concepção mesmo, tá? Provavelmente dita, tá? Vocês vão achar na internet, no Google, vocês vão achar assim, VC de vasoconcepção número 6. Tá? Se você pressionar e ficar apertado esse ponto, qual é a informação neurofisiológica que você está dando para o seu corpo? Eu acabei de ter uma ereção. Essa ereção ela precisa permanecer assim até o momento da ejaculação. Ok? Então esse é o primeiro macetezinho para resolver problemas de quem tem déficit de ereção, seja por psicológico, seja porque tem problema vascular, tem problema de pressão alta, problemas renais, problemas hepáticos,
São infinitos os fatores que podem fazer com que a pessoa tenha déficit de impulsionamento de sangue, né, para corpo cavernoso, corpo esponjoso e tudo mais. Então, no final das contas, esse... Ah, meu Deus. Misael deixando o povo na mão na metade do caminho, olha só. Já já ele volta. Misa tá falhando. Falhou muito tempo. Eu acho que você talvez precise sair e voltar. Eu acho que travou lá para ele, porque ele não está nem me ouvindo. Eu acho que travou para ele. Pronto. Travou mesmo. Travou, travou. Travou. Isso, travou e travou. Pronto, acho que ele já percebeu. Ele vai tentar mexer lá. Enquanto o professor Misael retorna... Aham. Tu mesmo. Pronto, enquanto ele retorna, só reforçando, né? Do que o professor Misael está falando? De disfunção erétil, tá? Daquele homem que por algum motivo, por alguma razão, tem dificuldade de conseguir um aporte sanguíneo adequado para que a ereção aconteça. Aí ele tá... Isso, vasoconcepção, o Reimen, isso mesmo. Felipe aí, tinindo. Tá sabendo tudo esse aí, hein? Lipon Tá aí. Lipon vendo? parece com Nippon, então já tá ali perto do Japãozinho ali. Muito bom. Ô, prof, desculpa, não sei o que aconteceu aqui na internet. Você travou para mim, ou parece que eu travei para você também. Travou. Vamos lá. Aí você parou nos 4 dedos abaixo do umbigo. Pronto. Na Então, pressão estímulo intermitente contínua. lateral, perfeito. E pressão contínua nesse pontinho, 4 dedinhos abaixo do umbigo. Perfeito, tá? Aí você está informando para o seu corpo que você precisa permanecer com essa ereção potente, tá? Agora vamos para o feminino. Tem 2 questões importantes para a estimulação feminina, tá? Primeira delas, primeira coisa que as pessoas precisam entender. A região clitoriana, o clítoris propriamente dito, ele tem vascularização também, assim como, né, o corpo cavernoso, o corpo esponjoso, ele tem vascularização, e essa vascularização ela também é hiper importante para que a mulher tenha os mesmos estímulos, às vezes até mais, do que o homem. Obviamente que o homem tem o frênulo da glândula peniana, esse frênulo ele causa hiperestímulos masculinos. E como ele tem uma região maior do frênulo peniano, da glândula peniana, obviamente que a proporção de prazer na região do homem ela é proporcionalmente maior no homem do que na mulher. Porém, na mulher ela tem esse condicionamento porque ela também tem essa estrutura e ela também conseguiria uma hipervascularização da região clitoriana. Grande parte das mulheres não tem estimulação clitoriana por 3 fatores importantes. Primeiro delas, existe uma glande clitoriana, tá? Essa glande ela é anatomicamente possível de acontecer, anatomicamente natural, ela é normal, ela ocorre, assim como a glande masculina, né? Anatomicamente ela existe. Então, grande parte das mulheres tem essa glande clitoriana presa, travada, como se fosse fimose no homem, entende? Como se fosse a fimose no homem. Então a mulher tem, não sabe que tem, porque muitas vezes não se toca, não se observa, ou não sabe a diferença do que seria uma glande, o que seria uma região clitoriana propriamente dita. Então, por mais que você estimule,
você não tem a mesma estimulação por fricção, porque você tem um tecido em cima dele. Então esse é o primeiro fator. Esse fator, basicamente, ele é cirúrgico, né? Você precisa fazer essa extração para que você libere a estrutura neurofuncional para que você tenha a estimulação. Segundo fator, que aí é clítoris, depois eu vou para a região do canal vaginal. Tá? O primeiro fator é clitoriano. Tirou essa glândula clitoriana, você vai encontrar o frênulo clitoriano também. Lá você tem estimulações tão importantes quanto a masculina. E aí você fala, tá, então é só estimular? Não, você precisa vascularizar antes de estimular. Por que que grande parte das mulheres tem problema de excitabilidade? Porque ela começa a fazer excitação, ou o homem começa a fazer excitação, achando que é mais importante para a mulher a região clitoriana, assim como é para ele na glândula peniana, bolso escrotal e tudo mais, associando ele à mulher. É errado. O homem, quando ele começa em outras estruturas, outras regiões, vai excitando, vai hiperestimulando de forma neurológica a mulher, consequentemente ela tem uma vascularização clitoriana, sobe a glândula clitoriana, e aí sim você pode fazer estimulação clitoriana, que vai vir à zona de prazer de forma natural. Só que grande parte das mulheres que têm este mesmo problema, ou parceiros que não entendem dessa relação, também pode se usar de um artifício da medicina tradicional chinesa para estimular a região clitoriana, tá? Quando eu falo estimular, eu estou dizendo vascularizar o clítoris para que ela possa ter a mesma perspectiva de estimulação funcional, neural, no frênulo clitoriano, tá? Assim como é no frênulo da glândula peniana, tá? O que ela vai fazer? Mesma coisa. Base lateral clitoriana, tá aqui o clítoris, base lateral clitoriana, 1 segundo de cada lado, vai vascularizando até ela perceber que houve vascularização. Diferentemente do homem, o homem, quando ele vai começando a vascularizar, quando ele começa a fazer o estímulo, o bombeamento, e vai começando a vascularizar, por conta do estiramento do sistema neural dentro do frênulo peniano, da glândula peniana, ele já vai começando a ficar excitado localmente, tá? Então ele começa sozinho a se estimular, começa a ficar mais com vontade e tudo mais. Na mulher não, é diferente. Quando você percebe a vascularização, você não precisa segurar a vascularização clitoriana. Você precisa segurar o estímulo neural clitoriano, tá? E onde que vocês vão estimular? Palma da mão. Bem aqui no meiozinho, como é que é o macete de encontrar esse ponto? Você vai abrir a palminha da mão e vai fechar, tá? Fechou a mãozinha, aonde o dedo médio encostar, ó, onde o dedo médio encostar, é onde vocês vão estimular de forma circulatória, não é pressionar, tá? É rodar de forma sentido horário na palma da mão, tá? Eu não sei se vocês se recordam, na minha época, professora Monique, você até me perdoe falar umas coisas dessas assim, mas assim, na minha época de adolescente, infantil e tal, tinha-se essa brincadeirinha, né, de tocar na mão, né, e fazer uma cosquinha no dedo, assim, que tinha significado extraordinário. Tinha um significado extraordinário. Quando a gente pegava na mão, assim, de alguém e fazia uma cosquinha, assim, na palma da mão, significava, acho que eu tô afim de você e tal, alguma coisa desse jeito, né? Acho que o pessoal entendeu. E o que acontece? Parece que a medicina cheia já estava dentro da nossa cultura, mas a gente não sabe. Fazer essa estimulação na palma da mão, bem nesse pontinho. Exato, exato. E, pra verdade, eu acho que até existe isso ainda, sabe? Não sou adolescente mais, mas eu acho que deve ter. E aí, então, o que acontece? Para a mulher, o que significa, fisiologicamente falando, quando a gente faz esse giro no sentido horário na palma da mão, significa dizer que todo aquele estímulo que já está sendo feito para a vascularização clitoriana, ela precisa ser, como é que eu posso dizer, distribuída para o sistema neural feminino. Ou seja, ela não fica presa à região clitoriana e as outras regiões corporais, quando estimuladas, conseguem segurar a vascularização clitoriana. Então ela vai ter o prazer normalmente ou por fricção, ou por contato, ou por
né, por batida, né, por contato mecânico, ela vai ter estabilidade, consequentemente, o orgasmo. Só que a mulher precisa de duas coisas para isso acontecer. A vascularização clitoriana e, obviamente, a lubrificação do canal vaginal, tá? O ponto mais importante para qualquer coisa no assoalho pélvico, qualquer problema, qualquer doença, qualquer hipo ou hiperestímulo do assoalho pélvico se encontra no VC1, que é um pontinho no períneo, ele fica entre a vulva e o ânus, né? Ou no homem, entre a bolsa escrotal e no ânus, tá? Então, para a mulher, para ela poder lubrificar, você vai pressionar o períneo, tá? Mas não é qualquer estímulo. Para que ocorra a lubrificação, também você precisa fazer o estímulo, não é com muita pressão, é com pouca pressão no sentido horário. Como se tivesse um reloginho de ponteiro, né, no períneo, você vai girar no sentido horário. E aí você tem ali a lubrificação natural. Para falar a verdade, a lubrificação por estímulo deste pontinho, que é o VC1, vasoconcepção número 1, ele é tão intenso, ele é tão importante que a lubrificação ela chega a ficar até mais espessa, tá? Como se ficasse mais leitosa. Isso, tanto para o homem quanto para a mulher, se faz importante, porque quanto mais leitoso a lubrificação feminina, são detalhes, tá? Detalhes da relação sexual propriamente dita. Quanto mais leitoso tá, mais... Como é que eu posso dizer? Mais fricção ocorre sem o atrito mecânico. Entende o que eu quero dizer? Seria fácil para um homem, por exemplo, penetrar e fazer fricção, que para ele vai ter prazer. Não é assim que funciona. Se ele começar a friccionar e tiver um secamento do canal vaginal, ele vai começar, ao invés de ter prazer, ele vai começar a ter dor. E uma lubrificação simplesmente lubrificada e tal, dá prazer? Dá. Mas uma lubrificação leitosa é uma lubrificação que tira toda e qualquer sensibilidade de dor por estiramento, hiperestiramento do sistema neural do frênulo peniano, causando muito mais sensibilidade de prazer. E para a mulher, a mesma forma. Tá? É como se a fricção acontecesse com muito mais naturalidade. Então a mulher, em vez de sentir a dilaceração do canal vaginal, que a maioria das mulheres não sabe fazer popoarismo, não tem conhecimento da mecânica do canal vaginal, das estruturas musculares do canal vaginal, então isso facilita absurdamente para que ela simplesmente, tendo uma relação mesmo sem vontade, que ela tenha muito mais prazer, porque aquela lubrificação mais leitosa causa essa sensação de prazer momentâneo, tá? Durante o ato sexual. Então, talvez ela até chegue ao orgasmo, mesmo sem vontade alguma no início da atividade sexual. Às vezes a mulher fala, poxa, tudo bem, o homem tá querendo, tá afim e tal, então deixa eu me estimular. Já que ele quer, então eu também faço parte desse contexto. Se ele não me conhece, se ele não assistiu a live da semana passada, não sabe que tem um monte de ensejo, um monte de coisas que estão ali por meio do negócio, ok, então que ela tenha toda essa sensação também. Então isso pode ser feito pela própria mulher, como pode ser feito para o homem, ou vice-versa. Um pode fazer no outro, ou facear em si mesmo, e depois a relação acontece normalmente, tá? Tranquilo, professor Mônica, até agora aqui, tranquilo? Tá ótimo, tá ótimo. Só eu vou, à medida que as coisas vão vindo na cabeça, eu vou falando para... Por favor, bate-papo. Né? A mulher, apesar da estrutura clitoriana, né, ser visivelmente menor, mas ela precisa de uma quantidade de um aporte sanguíneo 3 vezes maior que o homem. Né? Então, é interessante a gente lembrar disso também, porque muitas vezes, né, assim, numa cultura muito machista, se fala assim, ai, mulher é cheia de mimimi, né? Tem que ter preliminar, tem que ter nanana. Não é mimimi, é fisiológico. Deixa eu dizer para vocês que isso é fisiológico. Aí você imagina, o homem rapidamente conseguiria uma excitabilidade, sabe? A mulher é mais difícil. Então, por que não usar desses artifícios na mulher praticamente todas as vezes que for ter relação, sabe? Então, imagina, o homem não precisa, ele vai ter ereção. Por mais que não seja uma ereção extremamente potente, ele consegue uma penetração e conseguiria ter relação normalmente. Para a mulher, não.
Então imagina, são 3 vezes mais fluxo, bombeamento para poder acontecer. Então ela praticamente ela precisaria desses estímulos toda vez que vai ter relação. E o homem preocupado com ele. Não, a preocupação não é com ele, é com ela, porque senão ela não vai ter o estímulo. Imagina você, dando aqui o pessoal que gosta de academia, essas coisas, imagina você indo pegar, sei lá, 30 quilos do supino, alguém vai lá, coloca 90. Você entende a relação, a diferença agora? Para quem tá aí, quem é homem, sabe, que vai para academia treinar e tal, 30 é o seu máximo. Alguém vai colocar 90 para você poder levantar. Você não vai conseguir. É a mesma coisa a mulher. Ela precisa 3 vezes mais estímulo do que você para ela conseguir ter esse mesmo nível de excitabilidade que você teria fácil. Tá? Essa é basicamente a relação mesmo. Muito bem lembrado. Você veja que então, essa questão ela fica tão socialmente aceita de forma errada, né? A quantidade de mulheres que a gente recebe em consultório com a autoestima baixíssima, né? Mulheres emocionalmente destroçadas, né? Sentindo-se a pior das criaturas, né? E ela toma como se fosse uma culpa, né? Sim. Não, eu tô muito fria, meu companheiro falou que eu tô muito fria, que eu não tô, né? Ela assume para ela um papel que seria tão mais ameno se tivesse conhecimento, né? Na maioria, é claro que podem ter os problemas orgânicos sim, mas em boa parte das situações, essa resposta fisiológica, ela não é satisfatória porque o estímulo fisiológico também não é satisfatório, né? E aí entra as questões culturais que a gente conhece, né? Que massacram bastante esse universo feminino. Olha, prof, eu atendo muito paciente que tem... Sim. Diga. Lembra, não sei se vocês lembram, quase toda live quando fala de sexualidade, eu tenho falado muito de uma dupla, do Lucas Bonani e do Pedro Maia. Toda a live de assunto de sexualidade eu falo neles. Eu vi Tom Bonani aqui. Lindo! Eles têm um trabalho maravilhoso com sexualidade masculina, eles desmistificam, né, essas questões culturais muito absurdas que a gente falou delas na semana passada. Pronto, tá aí, Bonani. Obrigada. É esse o menino. Maravilhoso, viu? Parabéns, viu? É com ele. E parabéns, viu? Porque realmente é uma labuta grande, sabe? A maioria que eu atendo muito paciente com problema para conseguir engravidar, sabe? Muito paciente mesmo. E geralmente quando o paciente chega para mim, ele já fez fertilização in vitro, já fez inseminação artificial, já fez, enfim, infinitos tratamentos e por exemplo, fertilização in vitro é um carro que eles deixam em clínicas especializadas de reprodução assistida, né? E o que acontece? A maioria das vezes, a maioria não. Certo, né? Sim, esse é o maior. A perspectiva... Certo, né? A perspectiva percentual, sim, que é pior de tudo, a perspectiva é em torno de 18% de assertividade. Isso é muito baixo. Você imagina, você vai pagar um carro para ter certeza que 18% de chance que você tem, não é nem 50%. Entende? Então, quer dizer, as pessoas chegam a um nível de desespero nesse nível. E grande parte das pessoas que chegam lá é por disfunções masculinas, não são femininas. E aí eu vou falar de um outro aspecto aqui, vou explicar rapidamente como é que funciona esse processo para poder dar um outro macetezinho aqui para resolver esses problemas, tanto masculino quanto feminino. De reprodução, provavelmente dita, não somente de sexo, mas assim, a gente embasa, né, o sexo para a reprodução. É por isso que eu elenquei esse processo aqui. Eu faço sempre um experimento com os pacientes que eu percebo que o problema está no homem e não na mulher. Tá? Geralmente, o que eu faço como teste? Que a mulher já vem culpada, a mulher fala, o problema é meu, é eu que não ovulo, eu ovulo sim, mas é o óvulo que não é bom, é eu que não consigo inidação. Quer dizer, o médico aponta muitas vezes o dedo na cara da mulher e fala assim, porque realmente o seu diagnóstico é infertilidade sem causa aparente. Aí você fala assim, e o dele? Nada, porque ele fez espermograma e está tudo normal.
Nossa, que crime falar uma coisa dessa, entende? Que crime falar uma coisa dessa. Porque tem outros exames especiais para o sexo masculino para poder identificar isso melhor. E por que eu estou falando isso agora? Eu sempre faço um teste com o homem para a mulher, porque o ato, provavelmente dito, para que você tenha abertura, por exemplo, de colo uterino, para que você tenha, de fato, a ascendência do espermatozoide para encontrar com o óvulo, vem por excitabilidade feminina. Se a mulher não tiver excitabilidade, não existe abertura de colo. Ela pode ter lubrificação do canal vaginal, mas não existe abertura de colo. O que significa dizer que o espermatozoide vai parar no canal vaginal. E a culpa não é da mulher. Aí você fala, sim, ela que não abriu o colo. Não, a culpa é do homem que não conseguiu fazer estimulação feminina para que tivesse abertura de colo uterino, para que tivesse a ascensão do espermatozoide. Tá? Então, eu sempre faço o teste com eles. Eu falo o seguinte, então vamos fazer, vocês vão ter relação hoje, tá? E a relação tem que ser o seguinte, você vai ter que pegar o homem, você vai pegar aqui um fita crepe ou durex, alguma coisa. Quando o seu pênis estiver bem ereto, você vai colocar a fita crepe, vai colocar um esparadrapo, qualquer coisa, encobrindo a sua glande peniana. Aí vocês podem ter a relação. Esse é o primeiro testezinho que eu faço. Óbvio que sem estímulo no frênulo da glande peniana, ele praticamente não consegue uma ereção. Toda aquela ereção que ele deveria ter, ele não consegue mais sustentar. Eu falo, volta no consultório. Deu certo? Funcionou? Tiveram... Né? Não consegui. Tentaram de novo? Não, porque não vai dar certo. Pois é, isso que acontece com a sua esposa. A culpa é sua, sabe? Quer dizer, apontar o dedo muitas vezes na cara da mulher é fácil e resolve o problema fácil, fazendo com que o homem compreenda. Parece estranho falar que eu faço isso em consultório, mas eu faço, tá? Parece estranho falar que eu faço isso, mas eu faço. Quando eu percebo que realmente existe essa relação muito machista do homem e a culpa muito feminina, falo assim, vamos fazer alguns testezinhos para vocês poderem entender que o masculino existe nesse processo, ele está ali junto, não é só a mulher que vai gerar, é o homem que vai gerar junto com a mulher. E aí eu vou dar outro macetezinho. Quando isso acontece, a gente precisa também de algumas estimulações de bolsa escrotal, para que você tenha estimulação de epidídimo, para o acondicionamento e armazenamento do espermatozoide, para que depois você tenha o despejamento. E além disso, você também precisa de estímulo prostático, porque não adianta nada ter espermatozoide suficiente se ele não está rico, embebedado, embanhado em frutose, por exemplo, para que ele tenha energia, ou pelo menos tenha um ambiente que dá energia para ele conseguir subir. Senão ele vai parar no meio do caminho, ou seja, a culpa é do homem novamente, tá? Então não adianta nada ter uma ejaculação muito expressiva com baixíssima quantidade de frutose, tá? E onde que a gente vai resolver essa problemática? Bom, no homem tem ali uma regiãozinha, aquela mesma região que vocês colocaram na base peniana, tá lá, base peniana. E aqui a bolsa escrotal, tá? Logo seguindo reto aqui da bolsa escrotal, antes de chegar na coxa, pertinho da virilha, tá? Tem um buraquinho. Se você fizer força para cima, o homem fizer força para cima, você vai ver que pressionando essa regiãozinha, tem um músculo em cima, como se fosse um vergão, um tendão, um músculo bem fortezinho ali, ele fica abaixo dele. Se você pressionar, isso é ponto extra também, tá? Se você pressionar de forma contínua essa estrutura, esse ponto, dos dois lados, você vai ter um hiperestímulo prostático. Tem muito homem que tá fazendo cirurgias prostáticas, fazendo uso de medicações para inflamações prostáticas, para prostatite e tudo mais. Por quê? A próstata está lá, só que ela está hipoestimulada. Aí o homem fala assim, não, mas eu tenho relação sexual todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana. Já seria suficiente fisiologicamente para estimular a próstata. Não, não é porque você está ejaculando que a próstata está sendo estimulada. Tem outros estímulos prostáticos, tá? E o estímulo vindo para a reprodução, por exemplo, ou para uma mulher ou para um homem que quer aumentar a quantidade de líquido ejaculatório, por qualquer motivo, ou seja por fetiche, ou seja até para facilitar na reprodução assistida, ou reprodução provavelmente dita, com coito programado e tudo mais, ele precisa aumentar essa quantidade. Como que a gente aumenta? Neste ponto. Então, repetindo, base peniana, finalzinho, vai chegando aqui próximo da coxa. A hora que chegar perto da coxa, pronto, bem ali na virilha, tem um buraquinho do lado direito e do lado esquerdo. Vai pressionar os dois juntos de forma contínua. Você vai perceber
que se você fizer isso durante uma semana, a quantidade de líquido estimulante ela pode chegar até 10 ml por hiperestimulação, tá? Parece, nossa, mas que absurdo, é tanto assim? Pode chegar a 10 ml, tá? Facilmente. Mas para quem tá com dificuldade para engravidar, ou para quem gosta, né, de hiperejaculação, ou brincadeiras e tudo mais, que é legal, entre relacionamentos e tudo, tá aí um ponto legal para vocês poderem usar, tá? E na mulher, outro pontinho também importante, que vai facilitar o processo de reprodução como um todo, tá? Que eu falo como um todo? Basicamente, quando a gente usa de artifícios, por exemplo, sexo oral, vaginal, anal, qualquer outro artifício que seja relacionado ao sexo propriamente dito, você precisa de hiperestimulações neurofuncionais para que você possa dar condicionamento para o cérebro poder ser ativado, tá? E, consequentemente, você teria uma relação anal, uma relação oral com o mesmo prazer de um vaginal, por exemplo. Tá? E aí eu tô falando, inclusive, de homossexualidade, tá? Porque a gente tá falando de homem e mulher, mas sexualidade homossexual também existe, obviamente. Então, de homem para homem, a gente conseguiria resolver esse problema simplesmente pressionando um pontinho, somente um pontinho, que é o VG1, vaso governador número 1. Onde que vocês vão achar ele? Vocês vão pegar ali lá na região do cóccix, tá? A região da lombar, aí vocês vão ver que tem um osso bem grandão. Aí ele vai descendo, chegando ali pertinho do ânus. Antes de chegar no ânus, tem um pontinho de um osso, tá? Que é a região do cóccix. Bem dentro assim, ó, como se quisesse... Vamos pensar assim, ó, aqui tá o osso, tá? Aqui tá a pessoa, vou botar o dedinho. É como se eu quisesse fazer isso aqui, ó, com o meu dedo. Como se eu quisesse botar o meu dedinho atrás do osso, como se eu quisesse puxar esse osso para fora. Vocês entendem o raciocínio? Tá aqui o ossinho, aqui tá a parte de fora, aqui tá a parte de dentro. Aqui embaixo está o ânus, onde eu aponto o dedo está o ânus, tá? O que eu vou fazer? Botar o dedinho atrás do osso e tentar puxar esse ossinho para fora, tá? O que eu estou fazendo ali? Toda vez que eu puxo essa região para fora, eu estou abrindo todo o sistema neuroperiférico que vai inervar a região anal, a região prostática, a região da pelve. Esse ponto a gente usa, por exemplo, para quem tem problemas de mecânica pélvica, tá? Quem tem desnivelamento pélvico, aí é uma questão osteoarticular, aí é uma outra temática, não tem nada a ver com sexualidade. Mas quando você deixa os nervos acessíveis, você tem um melhor condicionamento para as informações chegarem no sistema nervoso central, ao invés da pessoa ter uma sensação de dor, porque está sendo dilacerado, né, pela região anal, ela vai ter uma sensação de prazer, porque os mecanoceptores, os termoceptores, os quimioceptores, todos ficam hiperativados, além de você também ter uma vascularização importante na região anal. Então, tanto para a mulher que gosta, né, ou tem vontade de experimentar, ou até faz, mas não tem prazer, está aí uma região, um ponto legal para vocês poderem usar como artifício, porque isso foi uma das perguntas também que chegaram muito lá, tá? Por isso que eu tô falando isso agora. Parece poxa, mas quem é que faz isso e tal? Assim, sabe, professora Monique, parece até estranho a pessoa ainda achar que essas coisas não acontecem, entende? É super, hiper natural e muito comum. Você chega pro paciente, pergunta para ele, ele vai para trás. Quantas vezes por semana? 2 vezes, 3 vezes por semana. Então não é pouco, entende? Então assim, já que vai usar, que use com inteligência, que use com prazer, que use fazendo com que aquela região, tanto para o homem quanto para a mulher, seja artifícios funcionais, artifícios interessantes de prazer, e não de dor ou prazer só para o outro, para que os dois tenham. Então, tanto o homem quanto a mulher, já que existe vascularização, tem hipersensibilidade, a pessoa que fez o uso do ponto, né, que vai receber o ato propriamente dito, ele vai ter o prazer, e a outra pessoa, porque como foi hipervascularizado, ela tem menos compressão, ao invés de sentir o travamento retal, o travamento anal, que isso às vezes até é um condicionamento por prazer, nossa, como é que eu posso dizer, é menor, é mais fechadinho, talvez dá mais prazer, não, o prazer é do contínuo, não é do apertamento do orifício somente, e quando a pessoa sente o prazer como se fosse praticamente um canal vaginal em toda a estrutura retal, pronto, ali acontece a mágica. Parece estranho falar isso. Ali acontece a mágica. Ele não vai ter só um aperto do orifício anal. Toda a região retal massageia
o corpo peniano, a glande peniana e o frênulo da glande peniana, dando muito mais sensação de prazer, tanto para um quanto para o outro. Tá? Então essas foram 4 perguntas básicas, né, que o pessoal fez muito lá para poder responder. Última coisinha, só que o pessoal perguntou muito, assim, é sobre início de relacionamento. O mais engraçado que seja, a pergunta era sobre sexualidade, sexo e tal, e uma das perguntas que teve uma repetição foi assim, poxa, eu estou começando a me relacionar, só que eu não sei se eu posso ou se não posso já me entregar ou fazer sexo agora e tudo mais. Como se fosse uma pergunta tipo assim, sabe aquela coisa de adolescente? É minha primeira vez, aquela coisa assim, sabe, faça ou não faça e tal. Mas eu entendi onde as pessoas queriam chegar. Olha, eu estou iniciando um namoro. Esse namoro eu ainda estou começando a conhecer a pessoa. Não sei se eu me abro tanto ou não e tudo mais. Perfeito. Tem um pontinho na medicina tradicional chinesa que ele é mágico. Ele é mágico para que você tenha interrelacionamento interpessoal, como é que fala? Para o ato sexual propriamente dito, tá? Então, quer dizer, você não está pensando no ato, mas você se abre para ele de forma natural. É isso que eu quero dizer. Quantas pessoas estão namorando e ainda não tiveram a primeira relação, né, primeira relação sexual propriamente dita, eles ficam naquela coisa, será que hoje vai? Será que eu chamo? Será que eu não chamo? Vai indo, não vai indo? Esse ponto, ele é mágico porque quando tem a primeira vez, tanto para o homem quanto para a mulher, existe a abertura e a reciprocidade. Eu acho que é essa palavra que eu estava procurando desde o início. Reciprocidade. Ele fica bem aqui, ó. Aqui, vamos pensar, eu costumo falar isso com meus alunos, é como se fosse aqui tem um bumbum e aqui é outro bumbum. É como se fosse o ânus da mão. Tá? É bem aqui nesse pontinho aqui, ó, bem nesse Vzinho aqui, tá? Quando você estimula esse ponto numa conversa, pode ser num bar, pode ser num cinema, pode ser, enfim, qualquer ambiente que você esteja com a outra pessoa ou durante o ato propriamente dita, não conhece a pessoa, encontrou num bar, sair, a gente está querendo mesmo, os dois quiseram, parece que os dois estão afim e tudo mais, legal. Em vez de só sexo por sexo, por que não ter uma relação um pouquinho a mais? Não estou falando que a pessoa vai namorar e vai casar depois disso. Não é isso. Mas que você se entregue um pouco mais, simplesmente para o ato, que você tenha algo um pouco mais romântico, um pouco mais energético durante o sexo, provavelmente dito. Esse é o pontinho mágico que vocês vão estimular antes do ato sexual, provavelmente dito. Tá? Esse pontinho aqui é o CS6. Circulação, sexo, número 6. Tem alguns livros ou periódicos que vocês vão encontrar escrevendo como pericárdio, tá? Ou pericárdio número 6 ou circulação, sexo, número 6. Gosto mais de chamar de circulação, sexo, porque todo meridiano ele tem um condicionamento para o sexo propriamente dito. Então ele faz circular a relação do sexo. Então esse pontinho aqui, ele é mágico, ele é fundamental para poder dar essa estimulada entre reciprocidade, essa relação interpessoal antes e durante e principalmente depois do sexo, provavelmente dito. Né? As pessoas perguntam, acabou, e agora, o que eu faço? Faço carinho, não faço? Tento de novo, não tento? Que tipo de carinho que eu faço? Pronto, basta estimular aqui. Já está mais suficiente. As coisas vão acontecer de uma naturalidade tão grande e nem você sabia que poderia fazer determinadas coisas antes, durante e depois do sexo. Tá aí, prof, respondendo algumas perguntas das enquetes. Sentido horário. Isso, sentido horário. Perfeito. Sentido horário, para estimular. Né? Diferente daquele outro que é para pressionar, né? O VC6, que é para segurar a vascularização peniana. Perfeito. Não sei se eu ajudei alguém com a live de hoje, mas se eu já tiver ajudado pelo menos umas duas pessoas, já está mais suficiente. A minha orientação seria, poxa, hoje é domingo, já está de noite, já começa a estimular o VC6, entende? Aí vai chegando mais de noite, já vai lá, já estimula lá a base peniana, já estimula lá a base clitoriana também, e as coisas vão acontecendo, pronto, a mágica vai acontecer naturalmente. A turma tem bastante pontinho para exercitar hoje, né?
Demais, demais. Faz o teste. Eu costumo dizer isso para todo mundo. Não acredite em nada do que eu fale. Não acredite em nada do que eu fale. Faça. Faz. Se não der certo, você vai lá no meu WhatsApp, você vai lá no meu Instagram, no Facebook e tal, pode me xingar do que quiser. Mas eu não tenho dúvida de que vai acontecer. Tá? Porque eu acredito nisso, realmente, a gente vivencia isso 24 horas, e quando eu falo 24 horas é de verdade, tem paciente que manda mensagem de madrugada, vem cá, é assim mesmo, e tal, às vezes liga, manda um vídeo, já aconteceu de tudo. Tem colega que perturba o dia inteiro. Tem colega que perturba essa criatura o dia inteiro. Não é perturbagem. Não é perturbagem, a gente está trocando informações, isso é maravilhoso. A gente só pega, mas tudo bem. Bro, tudo muito lindo. O pessoal mandou algumas perguntas, mas toda, assim, a maioria esmagadora, 98% delas, você já respondeu, né? Que foi: como eu faço para estimular, para aumentar a libido? O que eu posso fazer para aumentar a libido? Existe algum pontinho? Quando fala em alimentação, existe alguma alimentação que seja mais adequada, mais voltada para isso? Perfeito. Então, sobre alimentação, meu Deus, daria ai, meu Deus, já lá. Mas vamos lá. Alimentação tem alguns segredinhos legais. Primeiro, o primeiro elemento que acende o fogo no corpo para o sexo, propriamente dito, é a água. Para a medicina chinesa, a energia ancestral, a energia, como é que eu posso dizer, da reprodução, propriamente dita, a energia que você passa para os seus descendentes, fica armazenada, condicionada nos rins. E os rins, para a medicina chinesa, está acoplado ao elemento água. Então, todos os alimentos mais aquosos ou marítimos, eles são fundamentais para aumentar a libido, tá? Então, a própria água, você fala assim, mas eu vou beber água? Olha só que interessante. Parece brincadeira, mas tem muita gente, muito homem, que acorda de manhã com uma ereção muito expressiva. Aí você fala assim, mas eu já ouvi isso muito em consultório. A pessoa fala assim, isso aí é ereção de xixi. É só dar uma urinada que, claro, existe um contexto fisiológico ali, a bexiga, existe toda uma estrutura anatômica que corrobora. Sim, existe. Mas a água, quanto mais água você bebe, mais condicionamento para a vascularização peniana você proporciona. Mas isso daí a gente não vai perceber de forma imediata. Existem outros mais importantes. Na pimenta, tem um princípio ativo chamado capsaicina. A capsaicina é usada para duas coisas. Primeiro, como um termogênico importante, tá? Esse termogênico ele serve para você poder fazer exercício, para você treinar mais, gasta mais gordura, para você perder peso e tudo mais. É um termogênico importante, a capsiate, tá? Essa capsiate também, quando você ingere ela tem um efeito... não é igual o Viagra, porque o Viagra, mesmo que você esteja muito cansado, hipoestimulado, né, quando eu falo Viagra, entenda todos os outros, né, que não seja da marca, enfim, que tem a mesma resposta, tá? A pessoa vai ter uma ereção, tá? É isso, vai ter uma ereção. Mesmo sem vontade, ela vai ter uma ereção. A capsiate, não. A capsiate, ela dá para você... Qualquer pimenta tem a capsiate. Sim, qualquer pimenta. Só que as pimentas vermelhas... elas têm uma proporção maior. Então, qual seria a orientação? Eu quero uma pimenta de cheiro, eu quero uma pimenta verde e tal. Pode consumir durante a semana. Você vai ficar sempre ali com a sua libido, sempre ali num platô. Aí você fala, esse final de semana vou encontrar com a pessoa amada, ou esse final de semana eu vou caprichar. Pronto. Começa a usar a pimenta vermelha, tá? Na alimentação, ou até pura, enfim, quem gosta. Mas... E eu não estou falando... de cremezinho, de pimenta, sabe, não é a pimenta. Se você quiser a resposta mesmo da pimenta, essa é da boa. O que você pega? Macera e põe azeite. E aí você pega esse azeite, coloca na comida e tudo mais. E você vai ver como a sua resposta do libido vai aumentar muito. Libido, estou falando de vontade, tá? Vontade funcional. Você vai ficar com mais... você vai olhar melhor para as pessoas, a cada olhar que a pessoa te dá, parece que te dá uma resposta
para relacionamento sexual um pouco mais expressiva. Você vai perceber que essas coisas vão começar a acontecer. Então, a primeira coisa é a pimenta, por causa dessa capsiate, né? A segunda coisa, como é que fala? Os animais marítimos, porque tem muita água. Então, lagosta ajuda muito. Salmão, eu tô falando salmão, tá? Não tô falando esse salmão que se cria porque o salmão que a gente come hoje não é salmão, né? Que é salmão de criatório, não é salmão marítimo, né? Infelizmente, salmão marítimo, para quem já comeu um salmão de verdade, o sabor é totalmente diferente. Então, por isso, olha que legal, prof, a gente fala assim, hoje eu vou sair com uma menina, ou eu vou sair com um rapazinho e tal, pra onde que a gente vai? Vamos para um restaurante de rodízio japonês? Óbvio que você vai sair dali, desculpa o que eu vou falar agora, tá? Porque os pacientes falam muito isso para mim, e eu acho super engraçado, mas assim, engraçado no bom sentido. Eles falam assim, sai piscando, entende? Eles falam assim, por quê? Por que sai piscando? Porque já sai de lá excitado, porque eles comeram alimentos que vieram do mar, que tem muita água. Isso faz com que o seu corpo alimente o seu rim, consequentemente você fica ali mais propício ao sexo propriamente dito. Então, quer aumentar a libido, pimenta, principalmente pimentas vermelhas, por causa da capsiate, e também alimentos marítimos, que vieram do mar, tá? Peixinho que veio do mar e tudo mais. Não é de criatório, não, tá? É do mar, pronto. Aquilo ali vai aumentar bastante o seu libido, isso você não tenha dúvida. Não é à toa, parece brincadeira, sol. Outra coisa, parece sol. Vai tomar sol, quer aumentar o libido? Aumenta sol. Por que as pessoas, quando vão para a praia, têm mais desempenho sexual? Não estou falando só de adolescente, não. Às vezes é marido e mulher, tá? Vai para a praia, passear com filhos e tudo mais, pronto, chega lá, parece que as coisas endoidecem, sabe? A pessoa fica, meu Deus, vamos lá, vamos. Por quê? Sol e alimento marítimo, sabe? É condicionante. A pessoa para lá vai ficar hiperexcitada, volta para cá, acabou, porque ela volta para alimentação básica, alimentação com condimento, corante, conservante, e volta de novo. Então, água, alimentos marítimos, pimenta vermelha e sol. Vitamina D é sensacional para aumentar libido. É fantástico. Aquela sardinhazinha frita na praia com pimenta, Nossa. Né? Sai dali e vai direto pro quarto. Certeza. Certeza, não tem outra. Fácil. Fácil, fácil. A pessoa fala assim, quer dar uma pimentada no relacionamento? Sim, verdade, essa frase, quero dar uma pimentada, é isso. É verdade. Você veja como vem que a sabedoria chinesa, né? A sabedoria popular, né? Ela é legal, demais. Né? Ela bate, né? Ela junta, né? Demais. É verdade, o pessoal fala muito, né? Dá uma pimentada no relacionamento, né? Sim. Pronto, tá aí. Deixa eu dar a última dicasinha. Deixa eu dar só a última que eu lembrei agora. A última, prometo. Muita mulher tem problema, porque isso perguntaram muito lá também, eu dei uma coladinha aqui nas perguntas, pessoal, eu lembrei dessa. Perguntaram muito sobre vaginite, cistite recorrente e tudo mais, né? O que acontece? Você resolve muito fácil com alho. Alho. Pronto, era qual é a dica que eu tinha perguntado? Cistite, Pronto. Meu Deus. Vaginite, nossa, cistite, tudo que tem de inflamação, candidíase, perfeito, sensacional. Vamos resolver isso fácil. Repetição. Perfeito. Vamos resolver isso fácil com duas coisas. Primeiro, óleo de alho ou alho propriamente dito. Primeiro, cápsula de óleo de alho. Vamos falar assim, o que são esses problemas? Basicamente, é quando tem uma mudança de pH importante, né, no canal vaginal, na estrutura da vulva, propiciando a proliferação de fungo, de bactéria, às vezes até de carga viral, tá? Geralmente é fungo, ok? Como que a gente resolve, então, essa proliferação de fungo que dá condição para bactérias, ok? É isso que eu quero dizer. A pessoa fala assim, pô, você não sabe qual é a diferença de bactéria e para fungo? Não. Quando você aumenta a quantidade de determinados tipos de fungos, algumas bactérias aumentam em mesma proporção, ok? Se você resolve o fungo, a bactéria tende a ser extinta também, ou extinguida ou diminuída de forma importante. Como que a gente faz isso? Óleo de alho.
primeira dica, vocês vão comprar o óleo de alho, vocês vão olhar lá nos ingredientes. Tá escrito assim, tem alguém que falou aqui, óleo de melaleuca, 2 gotas na calcinha, assim, a melaleuca é fantástica. A Mariane falando aqui, óleo de melaleuca realmente na calcinha para manter o pH é fantástico. Mas para quem já está com a crise recorrente, né, tá com a fase aguda, para resolver o problema, assim, claro, você não vai deixar de procurar seu médico, você não vai procurar, né, as terapias, né, pelo menos a consulta, vai fazer, não, calma, vá para a consulta, depois a gente faz, mas assim, basicamente isso aí resolveria quase 100% dos casos. Vai pegar óleo de alho, você vai olhar lá nos ingredientes, tem que ter só óleo de alho, gelatina e glicerina, que é a cápsula. Só. Por quê? Tem muitas indústrias que colocam óleo de alho, óleo de canola, óleo de girassol, que, para falar a verdade, vai até piorar a estrutura. Então, é só óleo de alho, gelatina e glicerina. O que a mulher vai fazer? Estourar uma cápsulazinha, né, embebedar, né, o dedo, né, ou qualquer estrutura que ela queira, e introduzir no canal vaginal, ok? E na vulva como um todo. Se uma cápsulazinha for pouca, pode estourar 2 ou 3, embebeda bastante a vulva e o canal vaginal. Deixa ali durante uns 10 ou 15 minutos, agindo, e depois faz a higienização com sabão de coco. Ponto. É isso. Segunda orientação, segunda dica, quando você não encontra o óleo o óleo de alho, ou qualquer outro, não encontrou só o alho e tudo mais, ou não tem, ou não está afim, tem um alho em casa, quer fazer hoje. Pronto, você vai pegar o dente de alho. A minha orientação é sempre assim, pega o dente de alho, pega uma agulha com linha, como se fosse costurar, tá? Pega o dente de alho, costura ele assim com uma linhazinha, umas 2 vezes com linha para ficar bem espesso, deixa ele, sei lá, uns 30 centímetros de comprimento para que não ocorra, né, a introdução durante o sono, durante o dia. Introduz o canal vaginal e deixa ali durante 3 ou 4 horas o dente de alho dentro do canal vaginal. Tá? Se vocês forem procurar no Google, vocês vão encontrar, tá, essas orientações. Deixa ali dentro durante 3 ou 4 horas, puxa a linhazinha, o óleo de alho vai vir junto, faz higienização com óleo de coco, perfeito. Você nunca mais vai ter crise recorrente de cistite, vaginite, candidíase. Isso eu tô falando pro resto da vida. É mesmo, porque a candidíase, a gente fala assim que pior do que candidíase, só candidíase de repetição, né? Porque a impressão que você tem é que você é uma briga eterna, né? Você usa aquela Sim. quantidade absurda de óvulo, de pomada, de uma higienização mais adequada para tentar sanar o problema. E aí, volta e meia, a imunidade caiu, tá lá, candidíase, né? Sim. Então, que negócio. E sabe qual é o grande problema? E olha, sabe qual é o grande problema? Olha onde chega a ignorância do ser humano. Claro, ignorância entre aspas, tá? Não estou desacreditando da medicina alopática, não. Ela é necessária. Mas olha, quando a gente coloca, por exemplo, um antibiótico para ter uma ação local, um antibiótico, tá? A gente está matando com bactéria, vírus, com qualquer micro-organismo que esteja na região, sejam elas benéficas ou maléficas. Ou seja, você resolve parte da candidíase, né? Parte vai matar, mas você também mata aquelas que deixariam o pH estável para não repetição do quadro patológico. Então, qual que é a grande questão? Quando você coloca um antibiótico, dependendo da fase que você esteja, você está cometendo um crime fisiológico. Porque o próprio antibiótico vai fazer com que você tenha crise de repetição. Muitas das vezes, a mulher que tem a candidíase pela primeira vez, que faz o uso de antibiótico terapia, assim, a crise está baixinha, é pouquinha, daria para resolver com coisas mais, talvez um banho de assento, algumas outras coisas. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso não, tá? Cada caso é um caso, tem que ser analisado com um profissional. Mas assim, muitas das vezes, a candidíase está bem pequenininha, está baixinho, o quadro agudo, a inflamatório está bem baixo, deveria para resolver. Põe antibiótico. Pronto. É o suficiente para ela começar a ter crise recorrente por causa do antibiótico. Não estou dizendo que o antibiótico é ruim. Estou dizendo que usar o antibiótico de forma recorrente, sabe? De forma, enfim, aleatória ou de forma... Acho que você conseguiu entender o que eu quero dizer, sabe assim? Ah, vou usar. Tá, deu crise? Usa. Deu crise. Isso, né? Exato, exato. Com tanta frequência, sabe? Né? Puxa,
Exato. E olha que legal, tem uma outra coisa. Tem muita mulher que depois que eu faço o tratamento com óleo de alho, para resolver o problema, eu faço uso de probiótico terapia. Eu mando ela fazer na farmácia de manipulação as bactérias da vulva e do canal vaginal e ela vai colocar na vagina as bactérias. Simples assim. Aí você fala, uai, mas tem como? Lógico. Você não vai na farmácia e compra o probiótico para você tomar, para alimentar o seu intestino? Pronto, é só mandar fazer aquelas bactérias aquelas bactérias que são específicas do ambiente. Acabou. E outro detalhe, parece brincadeira. Tem muita mulher, parece estranho que eu vou falar também, mas tem muita mulher que não tem simbiose das bactérias retais, né, do intestino e as bactérias intestinais com a vulva ou a vagina. Então, o que a gente precisa fazer? Interrelação bacteriana. Aí você fala, não estou entendendo onde você quer chegar. Tem alguns pacientes que a gente orienta, fala, olha só, apesar de parecer extremamente estranho, eu preciso que você ou transpire bastante para que haja troca de bactéria entre a vulva, né, e o canal anal, né, a região, né, das nádegas e a região do ânus, ou então você vai ter que manipular a estrutura anal e muitas das vezes colocar próximo da vulva. Para quê? Porque essas bactérias precisam entrar em contato. Você fala, professor, mas peraí, você está falando que a pessoa vai pegar, então, o dedo, vai colocar no ânus, depois colocar na vagina? Assim, cruamente falando? É basicamente isso. Lógico que ela não vai colocar e vai sair para o shopping. Ela coloca, dá o tempinho como se fosse o alho, ou coloca na região proximal, e pronto, higieniza com sabão de coco e tá tudo certo. Por quê? É estranho eu falar isso, mas na hora de um sexo, por exemplo, ela faz sexo anal, aí depois tem penetração vaginal, depois ela tem oral, depois volta para o anal, e ela acha estranho eu falar que vai botar o dedo. Você entende o que eu quero dizer? Não, isso aqui que a gente está fazendo é uma questão assim de, claro, não estou falando para toda mulher fazer isso não, cada caso é caso, mas existem casos que eu preciso que exista essa relação, porque a vaginite, a cistite ou até a própria candidíase é porque não está tendo relação entre as bactérias do intestino e do canal vaginal. Basta você aumentar a simbiose entre essas duas estruturas, que são muito próximas, acabou o problema. Simples assim, sabe? Falando parece simples, né? Mas para as pessoas, quando vão fazer o cuidado, parece um choque da primeira vez. Mas resolve muito, sabe? Resolve bastante. Ok. Vamos. Várias tentativas para a semana, né? Muita coisa, vamos ver, né? Vamos ver se a gente ajuda alguém aí, tomara. Vamos, vai dar certo sim. Vou só terminar com uma, porque eu esqueci dessa, que vieram tantas perguntas, eu sabia que não ia dar tempo de responder todas, mas aí eu quis deixar fluir assim as perguntas que foram mais frequentes, né? Mas só essa daqui, que perguntou assim, se no caso de uma mulher, né, que tem inflamações vaginais recorrentes, qual sob a luz da medicina chinesa, o que é recomendado? Se é uma pausa da atividade sexual ou se é insistência? E aí, quando a gente fala insistência, parece ser loucura, mas não é, né? A quantidade de mulheres que têm dispareunia, né, por conta de uma vulvovaginite, e nem por isso deixam de ter relação, é absurda. E aí a pergunta é essa, numa dessas intercorrências, né? O que se faz? Interrompe a atividade sexual até melhorar? Ou, nesse caso da simbiose, até seria interessante? O que se faz? Perfeito. Para falar a verdade, o tratamento, ele é para o homem. Porque olha só, olha como isso é interessante. Parece estranho eu falar isso agora, mas como eu fiz doutorado em teologia, eu acabei tendo acesso a muitas coisas religiosas, sabe? O muçulmano, por exemplo, quando ele faz a circuncisão, ele tem a intenção de não passar nenhum lixo tóxico que é dele para dentro da mulher. E muitas das vezes a culpa não é da mulher, é do homem. Então, o ideal é aumentar a frequência feminina, sim, para este parceiro, para que exista simbiose entre as bactérias, fungos, vírus do masculino,
para o feminino. E se você dá essa pausa, aquelas bactérias, aqueles fungos, tudo vai morrer. Aí quando voltar a ter relação de novo, vai lá aquele homem com aquelas bactérias, fungo dele, vai colocar lá dentro de novo. Lá vem o problema novamente. Então, assim, parece que toda vez que ela vai ter relação com aquele homem, ela vai ter o problema. E é de fato o que acontece. Porque se você diminuir a frequência, você diminui o contato e a distribuição de bactérias, fungos, vírus que tem no homem. Então, nestes casos especiais, é aumentar a frequência e o óleo de alho é para o homem agora. Ele vai passar o óleo de alho, né, ali na glande, vai fechar, né, a glande peniana com o prepúcio e vai deixar ali uns 10, 20 minutinhos o óleo agindo. Abre, higieniza com sabão de coco para ele limpar as bactérias que são lesivas para a mulher, para aumentar a frequência. Então, o que ele está fazendo? Diminuindo a quantidade de bactérias dele, que para ele não faz a mínima diferença, porque ele não vai ter nenhuma doença aguda, nenhuma inflamação aguda por causa daquelas bactérias, vírus, fungos que estão ali, mas a mulher vai. Então ele diminui a quantidade. Quando ele vai ter a relação sexual, ele está passando para ela doses homeopáticas daqueles fungos, bactérias e vírus. Entende o raciocínio? Olha como é lindo pensar nisso. É como se ele jogasse aquela bomba e ela ter o problema. Não, peraí, eu vou jogar para você meus problemas. Mas eu vou jogar pouquinho, porque aí você vai se acostumando com esses meus problemas, a gente tem problemas em comum. É isso, é isso. Daqui a um tempo, sei lá... Sim. Em consultório, às vezes a gente ouve uma fala que as pessoas achariam estranheza nisso, mas o que você está falando aí elucida tudo isso, que é assim, engraçado, eu tenho um parceiro X, e aí todas as vezes que eu tenho relação com esse parceiro X, eu desenvolvo problemas. Mas quando eu dou um tempo e tenho um outro parceiro, com esse não acontece nada. Aí, pronto, é isso. Né? O problema não é o tamanho do órgão, o problema não é só estimulação e tudo mais, não é isso. O problema está nas bactérias, está no fungo, está no vírus, que está ali no pênis masculino. E às vezes a mulher é casada. Às vezes a mulher é casada, ou seja, vai viver o resto da vida com aquele homem. Imagina viver o resto da vida com aquele homem, tendo toda vez dor, toda vez problema. Não existe isso, pelo amor de Deus. Aí ela fala, eu acho que eu vou separar dele, porque não adianta. Não, tem solução. A solução é só cuidar dos probióticos, né, das bactérias, fungos, vírus que tem nele. Sim, exato. Prof, teve uma perguntinha de alguém aqui, colocou sabão de coco ou sabão íntimo? Qual o melhor? Nunca mais use sabão íntimo. Nunca mais use sabão íntimo. Aqueles tá cheio de conservante. pH, Lisa, não, pelo amor de Deus. pH neutro. Não. O pH é seu, não é neutro. O pH é seu. E a cada ciclo, a cada momento do seu ciclo menstrual, você tem um pH diferente. Se todo dia você colocar ele deixando o pH neutro, você está cometendo um erro gravíssimo, porque a cada momento do seu ciclo você precisa de bactérias diferentes. Algumas bactérias são mais para ácidas, outras para mais alcalina, e o seu ciclo faz isso por você. Se você deixa toda vez ele neutro, você está deixando só aquelas bactérias comuns, e nenhuma delas vai te proteger de uma relação sexual, ou de uma vaginite, ou de uma candidíase, ou qualquer outra coisa que você possa vir a ter, tá? E teve um outro colega aqui também, o Lipon aqui, o Lipon. Eu falei Lipon porque ele parece Nippon, o japinho aqui. A higienização com sabão de barba-timão é bem tradicional, sim. Barba-timão já é ótimo, tá? Eu não sugeriria o barba-timão, aquele que tem aroma de barba-timão, tá? Eu sugeriria o barba-timão propriamente dito. Aquele sabonete que é feito com o barba-timão, tá? Esse é maravilhoso. Porque tem alguns que são com aroma de barba-timão, eles colocam ali essência de barba-timão e não tem efeito fisiológico. Aí, nesse caso, é melhor o sabão de coco mesmo. Mas se for o sabão de barba-timão, esse é sensacional. Então, esses sabonetes que a gente utiliza, eles, na verdade, não são nada interessantes, né? Esses sabonetes que a gente utiliza normalmente. Né? Assim, Jamais. Super cheirosos, super aromatizados, com essência de rosa, essência de rosa do deserto, essência de não, é sabão de coco.
ponto. Porque esse aí, para que serve o sabão? O pessoal tem que se perguntar, né? Para que serve o sabão? Não é para te deixar cheiroso. É porque o sabão, ele se junta quimicamente com o óleo e tira a oleosidade da pele. É isso. Você está tirando da sua pele aquilo que te protege. Mas se você tira aquilo que te protege, que passou o dia inteiro pegando contato com poeira, pegando contato com vírus, bactéria, você se higieniza. Mas não precisa colocar aditivo, sabe? Conservante, corante. Não. Isso tudo o seu corpo já tem, sabe? As proteções são naturais. É sabão de coco. Seja ele líquido, seja ele em barra. Parece tanto, sabe? Eu falo assim, professor, você está dizendo então que eu tenho que pegar aquele sabão de coco que eu uso para lavar as vasilhas da louça e tomar banho? É esse mesmo. Porque olha que... Sim, é esse mesmo. Porque olha que interessante. A pessoa fala assim, poxa, mas eu não posso passar um perfumezinho, alguma coisa assim. Olha, perfume é legal, essência é legal, aromaterapia é fantástico. Aí daria são vários momentos conversando sobre vários tipos de temática relacionada a isso. Tem aromaterapia para sexo, sabe? Aromaterapia para homem, para mulher, para isso, para aquilo. Tem cheiro para tudo. Porém, o que faz a mulher ser atraída pelo homem, ou o homem ser atraído pela mulher, é o feromônio. Feromônio não é o cheirinho de lavanda do seu sabão. Não é. Durante o ato sexual, ela vai transpirar tanto que aquele cheirinho de lavanda ele vai sair. O que vai sobrar é o feromônio. Se você coloca o sabão de coco, você já começa o ato sexual cheirando o feromônio. Sentindo na boca, beijando a orelha, boca, nuca, o que seja, sentindo o feromônio. O seu nível de hipersensibilidade para o ato sexual é meteoricamente maior. E não é para... É uma higienização, né, Nisa? Não é para esfoliar, né? Não, exato. Não, né? Não, jamais. Né? Somente. Deixa o corpo te proteger. Pro pH, né? Demais. Deixa o corpo proteger. Aquilo lá serve para proteger. Para que tá tirando a proteção natural do corpo? Deixa. Sabe? Em alguns momentos, talvez uma vez a cada 2 meses, fazer ali uma raspagenzinha de pele e tudo mais para tirar pele mais velha e tudo mais, para não dar marcas de pele. Ok. Mas precisa fazer isso diariamente, com bucha. Não precisa nada disso. O que faz a relação do homem e da mulher acontecer para o sexo é o natural, é aquilo que já é fisiológico dele, é o feromônio, são as lubrificações, é o estímulo neural, isso é o natural. É isso que faz a pessoa ter um sexo muito vívido durante o ato. Ok. Eu tô sem relógio aqui. Eu falei, hoje eu não vou nem pegar o relógio, eu vou deixar... Já foi eu não sei se cabe aí no GTV, eu não entendo esses trem. Já 19h22 aqui, já passou, né? Não sei se o pessoal ainda tá aí, o pessoal já foi embora e tudo mais. Eu também não consigo ver muito bem, não, mas tem conversa para mais de metro aqui. Misa, muito obrigada. Professor Misael. Agradeço demais. Muito obrigada. Eu que agradeço, Prof. Olha, sempre que precisar, sempre que tiver essas temáticas relacionadas a, sabe, essas questões um pouco mais da medicina integrativa, sabe, que não necessariamente da medicina chinesa, da medicina integrativa, sabe, não necessariamente alopática, que se precisar de um auxílio, precisar de algumas coisinhas, eu tô por aqui sempre, conta sempre comigo, que eu adoro, sabe, ficar horas aqui, se deixar aqui, a gente vai lá, você sabe que a gente, quando vai conversar, conversa. É tipo assim. Então tá bom. Gente, muito obrigada. Um beijo grande. Obrigada pela companhia. A gravação vai continuar aí. A nossa ideia é que por nada. A ideia é que essas conversas cheguem aos ouvidos da população, né? A nossa ideia, tanto minha quanto do professor Misael, é que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade, né? Vocês vejam, falando da candidíase é algo que me assusta, porque eu já vi uma criança, uma menina com candidíase na perna inteira. A criança quase perde a perna inteira. E, enfim, né? Foi tratada com
uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, inclusive, o Dejaí Bernardo, né, que infelizmente foi levado pela Covid, mas era assim, ele tratava com raízes, ervas, e foi a Sensacional. forma com que ele conseguiu tratar aquela criança e dar um sossego para aquela criança e para os pais. Uma criança de 9 anos, quase Sensacional. perde a perna por candidíase. E assim, tudo que É é impressionante. antibiótico que você imaginar, aquela criança tinha tomado. Então, assim, essas informações que saúde sempre foi uma coisa muito cara, né? Hoje, então, está mais cara ainda, né? Então, assim, se a gente conseguir munir a população com o mínimo de conhecimento, é claro que em algumas coisas vai precisar do hospital, claro, lógico que eles estão aí Sim, para isso, mas se a gente puder, no nosso dia a dia, dentro de casa, ter hábitos que coloquem o nosso organismo para funcionar, né? E, enfim, se isso tudo puder estar ao nosso alcance, a gente fica muito feliz em poder partilhar, né? Fica muito contente. Então, sim, o pedido verdade. é que essa conversa, essa prosa circule por aí, que atinja o maior número de pessoas possível, né? É a nossa maneira de beneficiar o universo, né? Digamos assim. Sim, com certeza. E eu até costumo falar isso para os pacientes, meus residentes, eu falo para eles, olha, cuidar da saúde é a coisa mais fácil que tem no mundo. É só deixar de fazer tudo aquilo que a indústria manda fazer, é só deixar de fazer tudo aquilo que fica se mandando, sabe, em campanhazinhas de vendabilidade, sabe? Tomou sol, fez exercício, se alimentou bem, o resto vem como consequência. Se surgir alguma demanda, como por exemplo, surgiu uma vaginite, surgiu uma disfunção erétil, ok, existem, sabe, são detalhes, é um pontinho em casa. Você não precisa às vezes nem ir pro encontro de um terapeuta. Ligou pro telefone, um WhatsApp, você já resolve o problema dali mesmo. A pessoa não tem que correr o risco de ir até a tua clínica e tudo mais. São coisas simples que a gente tem no nosso corpo. Tá tudo de graça aí. Tá tudo de graça, é. É isso, tá tudo de graça. Custa tão pouco, né? Respirar bem, tomar um sol, alimentar o coração, né? Alimentar, Nossa, fazer uma meditação para alimentar a cabeça, alimentar a mente, dar lucidez. Ainda mais nesses tempos esquisitos, pelo amor de Deus. sim, Né? Vamos, demais, vamos demais, tentar demais. sobreviver bem. A ideia é muito essa. E vamos, se Deus Gente, quiser. obrigada. Um beijo grande, Missa. Muito Prof, grata, muito fica com Deus, grata. viu? E até uma E próxima, vamos se se Deus falando. quiser. Fica com Deus. Ele não tem medo de falar isso, vocês não têm noção. Eu perturbo o Misael de manhã à noite. A Missa! Aí lá vem bombas. Não tem Eu nada já mais gostoso que durmo. conversar com alguém, do que interagir. Prof, fica com Deus, viu, prof? Até mais, viu? Gente, Comigo valeu. também. E divulga para o Tchau, pessoal ficar tchau. sabendo. Até. Isso.